A Polícia Federal tem uma super bomba para o Bolsonaro no caso mais grave envolvendo o ex-presidente, que não é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é fichinha perto do bloqueio das rodovias no segundo turno, porque a Polícia Federal indiciou mais 4 pessoas no caso e os depoimentos mostram que eles foram pressionados pelos seus superiores, no caso Silvinei Vasquez, a realizarem a operação de bloqueio no segundo turno, que quase deu certo, porque a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro foi mínima. E o pior para o Bolsonaro foi que o Silvinei falou o seguinte: a definição dos locais dos bloqueios não foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, veio de fora. Quem enviou? Claro que foi o Anderson Torres, muito possivelmente, porque o relatório dos locais de bloqueio foi feito pelo Torres. E o Bolsonaro, ao que tudo indica, sabia de tudo isso, porque há uma reunião que está sendo investigada no dia 19 de outubro de 2022, antes do segundo turno, e o Bolsonaro teria conhecimento dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Anderson Torres e Bolsonaro estão ficando sem saída, mas principalmente Torres. Ou Torres delata o Bolsonaro, ou ele assume toda a responsabilidade. Só que esse caso do bloqueio do segundo turno também precisa ser incluído no inquérito do 8 de janeiro. Vamos ver qual vai ser o desdobramento disso tudo. Mas, na sua opinião, vamos por partes. Primeiro ponto, Bolsonaro sabia dessa operação ou não? Anderson Torres vai assumir toda a responsabilidade ou vai delatar Bolsonaro? Você está escutando minhas mensagens aqui frenéticas? Deixa o like no vídeo se você gosta de ver o Bolsonaro sendo pressionado pela Polícia Federal e se inscreva no canal. Eu vou mudar aqui a iluminação e vou tirar o som do computador, porque o negócio está frenético, né? Pronto, agora podemos voltar. A Polícia Federal indiciou 4 coordenadores e ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal por conta daqueles bloqueios que aconteceram no segundo turno da campanha presidencial em 2022. Que, na minha opinião, é o caso mais grave de todos envolvendo o Bolsonaro. Mais grave de todos. Porque o 8 de janeiro eu não interpreto como uma tentativa de golpe de Estado. Foi uma bagunça, um quebra-quebra generalizado e Bolsonaro é o responsável por aquilo. Um ataque à República. O ataque e de fato o golpe que Bolsonaro tentou dar, que é muito mais grave do que o 8 de janeiro, foi o bloqueio no segundo turno na rodovia. Isso sim foi uma tentativa de golpe, não o 8 de janeiro. O 8 de janeiro não. Agora, muito mais grave foi o que aconteceu no segundo turno, porque houve a utilização dos aviões da FAB, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, baseado em notícia falsa, também talvez com a utilização da BIM. Então aí sim houve um plano, uma arquitetura e de fato uma execução para que as pessoas não votassem em Lula no segundo turno, principalmente na Bahia. Então, baseado numa notícia falsa, vinda de um relatório falso do Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal foi lá e fez o bloqueio. E segundo os depoimentos que a Polícia Federal obteve, o Silvinei Vasquez politizou a alta cúpula da Polícia Rodoviária Federal para atender às vontades do Bolsonaro. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Um verdadeiro golpe à democracia. Porque estava impedindo a população de manifestar a sua vontade através do voto. E a Polícia Federal viu crimes no plano e na execução dos bloqueios no segundo turno. O Aguirre Talento do UOL trouxe mais informações para nós. Quais informações? Não houve delação premiada, tá? Nesse caso do segundo turno, dos bloqueios. Mas, já nos próprios depoimentos, os indiciados começaram a falar que havia pressão por parte da alta cúpula da PRF, e aí no caso o Silvinei Vasquez, para que houvesse a operação dos bloqueios no segundo turno para favorecer o Bolsonaro. Então houve uma pressão direta da alta cúpula da Polícia Federal para o favorecimento de Bolsonaro. O Silvinei falava nas reuniões, e isso tem depoimento, tá tudo registrado. Olha, nós temos que tomar partido, nós temos que fazer alguma coisa. Há uma necessidade. Senão vai voltar o PT, aquela coisa toda. Então houve uma pressão. E, segundo os depoimentos, foi muito estranho toda essa operação da Polícia Rodoviária Federal, porque eles falaram, tem bloqueio de rodovia toda a campanha, municipal e presidencial. Tudo bem, mas os bloqueios são definidos pelas superintendências regionais,
Ou seja, a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo vai determinar bloqueios aqui, a Polícia do Rio de Janeiro ali, da Bahia aqui. O que aconteceu no segundo turno foi estranho. Porque a definição veio não da Superintendência Regional, mas direto da própria Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu no dia. E a gente sabe que compra de voto em campanha presidencial não tem. Não vou dizer que não tem, mas não funciona porque é muito voto. É diferente de uma campanha municipal para vereador e prefeito. Aí sim tem mais. Então ficou tudo isso muito estranho. E aí entra o Anderson Torres. Por quê? Porque o Silvinei Vasquez falou o seguinte: os locais não foram definidos, os locais dos bloqueios não foram definidos pela Polícia Rodoviária Federal, pela diretoria da Polícia Rodoviária Federal. Essa definição veio externa à Polícia Rodoviária Federal. Então quem definiu isso? Se não foi a PRF? E eu acredito que ele esteja falando a verdade. Por quê? Porque o relatório que embasou toda a operação foi feito pelo Anderson Torres. Ele pegou notícias falsas de compra de votos no primeiro turno, solicitou que houvesse a elaboração de um relatório pelo próprio Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça. E nesses locais onde Lula teve mais votos que Bolsonaro, houve uma interpretação do Anderson Torres que Lula só teve mais votos do que Bolsonaro porque houve compra de votos. E aí ele baseou toda a operação da Polícia Rodoviária Federal. Ele, na semana do segundo turno, viaja utilizando um avião da FAB para a Bahia, tem reuniões com a Superintendência da Polícia Rodoviária local da Bahia, Superintendência Regional, e com a Polícia Federal. Ele organizou todo esse plano. Então houve execução e quase deu certo porque houve ali uma diferença de votos muito pequena. E o Torres, nessa situação, não tem saída. Ou ele delata o Bolsonaro, ou ele assume toda a responsabilidade sozinho. Isso foi uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa ilegítima de tomada de poder. É muito mais grave do que o 8 de janeiro. Muito mais grave. Porque se você for pegar, o plano lá, o punhal verde e amarelo, tinha a pretensão de matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin. Os caras foram a campo, mas depois recuaram. No segundo turno, não. Os caras foram a campo e estavam fazendo bloqueio. O Alexandre de Moraes determinou o encerramento daquela operação imediatamente quando ele ficou sabendo. Mas os caras bloquearam. Quantos votos não foram perdidos por conta disso? Então é o mais grave de todos. Ou ele delata o Bolsonaro, ou ele assume a responsabilidade sozinho. Mas o Bolsonaro tinha conhecimento a respeito disso? Ora, vamos com calma. Depois do segundo turno, quando as urnas foram encerradas, Silvinei Vasquez e Anderson Torres se dirigiram para o Palácio da Alvorada e tiveram uma reunião com Bolsonaro. Segundo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, o PT tem conhecimento que houve uma reunião antes do segundo turno envolvendo Bolsonaro, Silvinei e Anderson Torres. A Bela Megali do O Globo trouxe a informação que há uma investigação de uma reunião do Silvinei, do Bolsonaro e do Anderson Torres no dia 19 de outubro de 2022. Pode ser a reunião que o Paulo Teixeira está falando? Pode. Nessa reunião, o Bolsonaro, segundo as suspeitas, ele tomou conhecimento e ciência dessa operação. Operação que teve no bloqueio. A Polícia Federal construiu o relatório do inquérito do 8 de janeiro e do inquérito que envolve o Bolsonaro de um modo muito bem elaborado, da seguinte forma: mesmo que não tivesse ocorrido nenhuma ordem direta do Bolsonaro para um golpe de Estado, ele tinha conhecimento de tudo. Essa reunião do dia 19 de outubro pode ter dado ao Bolsonaro o conhecimento dessa operação da Polícia Rodoviária Federal. O inquérito da Polícia Rodoviária Federal não está junto ao inquérito do 8 de janeiro. Precisa ser anexado? Sim, porque 8 de janeiro, PRF, milícias digitais, joias, certificado falso, o modus operandi era o mesmo. A utilização de estruturas da República para atacar a própria República. E Bolsonaro tinha conhecimento de tudo. Então, mesmo que ele não tivesse dado uma ordem, ele sabia dessa operação. No mínimo, ele prevaricou. Por isso que esse caso é uma bomba. Torres vai negar a participação do Bolsonaro? Bolsonaro falava, nós temos que fazer alguma coisa. Torres foi lá e fez. Incentivado por Bolsonaro e pelos seus comportamentos destrutivos e destruidores da República.